Olá! Estamos começando mais um vídeo do setor visitante. Vamos falar sobre treinador, só que agora nós temos nomes. Kiki Setien ontem apareceu como um possível técnico do Botafogo. Primeiro quem trouxe a informação foi o jornal AS, da Espanha. O GE confirmou. Os nossos setoristas do Botafogo, vi no Fogão Net o Cadu falando que o Pedro Martins também está no páreo, ou seja, bate com aquela informação do Medeiros de que o Botafogo estava conversando com dois treinadores, ao que tudo indica, um é o Kiki Setien e o outro é o Pedro Martins. Vamos falar sobre o processo seletivo na hora de contratar um técnico, mas antes de dar o pontapé nesse vídeo de hoje, vou pedir para vocês deixarem um like, que é muito importante. Se inscrevam no canal, estamos quase chegando aos 57.400. Faltam 23 inscritos. Conto com você. Ative as notificações e também tem um plano de membros a partir de R$ 5. Joaquim, bom dia. Tudo bem com você? E já te faço uma pergunta. Quem você prefere desses dois? O Kiki Setien ou o Pedro Martins? Bom dia, Dep. Bom dia para os amigos do setor visitante. Aqui comigo tudo bem? E você, como é que tá? Tudo certo. Já a primeira bucha aí, já começando assim, mas eu diria que prefiro o Pedro Martins e tenho bons motivos para isso. Vamos lá, então. Discorra sobre esses motivos. Bom, em primeiro lugar, não espero que todo mundo concorde comigo. Nem Paul McCartney agradou a todos, né? Não serei eu. Eu acho que o Pedro Martins tem trabalhos mais sólidos e já conquistas e títulos, apesar de ser no campeonato grego, mas tem. O Setien, eu fico com aquela cara de ponto de interrogação de até que ponto ele realmente é um treinador capaz de levar o Botafogo onde a gente espera, onde a gente deseja. Ou até que ponto é uma grife, porque foi treinador do Barcelona. Mas é muito bom lembrar que o Setien foi o princípio ali da derrocada do Barcelona, daquele momento que o Barcelona começou a se desmantelar e aí se desfez do Messi, aí não tinha mais grana, não tinha nem grana para renovar o contrato do Messi, e ele foi demitido com coisa de 6 meses ou 7 meses de trabalho. Tomou uma goleada de 8 do Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Depois foi para o Villarreal, também não foi bem, foi demitido. Então, assim, parece uma coisa de que fomos buscar um cara que foi treinador do Barcelona. Tá, mas e aí, de efetivo, o que tem? Por outro lado, eu confio muito nas escolhas do John Textor, vide o caso do Luiz Castro, que ninguém tinha nem ideia de quem era o Luiz Castro. Talvez já tivesse ouvido falar dele, mas não sabia nada de concreto, mais a fundo. Ele também não tinha um grande histórico de conquistas, e a gente viu o que ele foi capaz de fazer aqui no Botafogo. Porque se o Setien na Europa não é aquilo que a gente esperava que viesse para o Botafogo, na Europa ele não tem um posto de grande treinador, eu acho que já está muito claro aí nos últimos anos, pelas passagens dos treinadores portugueses aqui, né, como o Jorge Jesus, como o Luiz Castro, como o Abel Ferreira. Quando falei dos portugueses foi porque o foco maior de estrangeiros aqui no Brasil tem sido os portugueses, mas isso vale para espanhóis e tudo mais, que são caras que, mesmo quando não são pontas, né, não são topo de linha lá da Europa, eles, pro que a gente tem aqui no futebol brasileiro, normalmente eles dão aula, né, dão lavada. A gente viu o que o Jorge Jesus fez no Flamengo, o que o Abel Ferreira vem fazendo no Palmeiras, o que o Luiz Castro em pouquíssimo tempo fez no Botafogo também. Então o Setien é uma incógnita para mim. Por um lado, essa impressão de que é muito mais uma grife do que
de fato um histórico, um currículo. Por outro lado, dou a carta ali de confiança para o John Textor, pelo que ele tem feito no Botafogo. Então, eu acho que o Pedro Martins é um cara que tem mais a ver com o que a gente está sonhando. É um cara que já tem um histórico já de conquistas, de títulos, e o tipo de jogo também se enquadra, e é português, né? Ou seja, fala o mesmo idioma que a gente, para não ter nem desculpa depois de que não se adaptou, porque o idioma não ajudava. Enfim, essa, não sei se você concorda comigo, mas essa é a minha avaliação. Eu concordo e discordo. Eu acho também que o Pedro Martins é um nome que, para mim, teria a maior facilidade para se adaptar ao Botafogo, ao contexto atual do Botafogo. Eu acho que o Kik Setien é um cara que teria mais chance de dar certo se chegasse em janeiro. A gente está quase aí na porta de disputar o primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores. O Botafogo, em menos de 2 semanas, vai pegar o Júnior Barranquilla no estádio Newton Santos, e depois começa aquela maratona insana de jogos quarta e domingo. Então o próximo treinador não vai ter muito tempo para treinar. Eu acho que o Pedro Martins conseguiria se adaptar mais fácil, e vou colocar aqui até um gráfico que eu estava pesquisando sobre o Pedro, e o Pedro, ele foi especulado pelo São Paulo, e aí teve uma página do São Paulo, Vamos São Paulo, que fez esse gráfico aqui, né, para vocês entenderem, quanto mais para cima, mais rápida a transição do ataque para a defesa, e quanto mais para baixo, mais lenta. Quanto mais para a esquerda, né, é a forma de construir o jogo. E quanto mais para a esquerda, é mais direta a forma de construir o jogo, e quanto mais para a direita, mais elaborada. E a gente tem aqui, não tem o Kik Setien, mas tem os trabalhos dos técnicos que estavam sendo especulados pelo São Paulo, que era o Zubeldia, que estava na LDU, o Caçapa e o Carpini. Tem o trabalho do Zubeldia no Lanús e na LDU, tem o trabalho do Carpini no Água Santa e o trabalho do Caçapa no Botafogo e no Molenbeek. Então vocês podem ver aqui que o Pedro Martins, ele está idêntico ao Caçapa no Botafogo. Que o Caçapa no Botafogo nada mais era do que a continuação do Luiz Castro, né? Ele pega ali um piloto automático de um time que estava jogando com um estilo mais direto, uma transição mais rápida, e dá prosseguimento a esse trabalho, que foi exatamente o que o Pedro Martins estava fazendo agora no Algarrafa. Ele está no Algarrafa, ou Algarrafa, não sei como é que é a pronúncia correta, acredito que seja Garafa, né? Só tem um R. Agora a gente vai ter que fazer um curso de árabe também, né? Pois é. E aliás, ele está fazendo a melhor campanha dos últimos anos, desde 2010, que o Algarrafa não fazia uma campanha tão boa. Ele tem contrato até o meio do ano, e o campeonato do Catar acaba no dia 26 de abril, ou seja, ele ainda tem mais um mês para ficar lá, está 3 pontos atrás do primeiro colocado, não vai sair agora. Mas é um trabalho muito parecido com o do Botafogo, né? Você pode ver ali pelo gráfico. E o outro trabalho dele, né, do Pedro Martins, com o Olympiacos, foi um trabalho que ele teve mais tempo, né? Ficou ali 4 anos e pouco no Olympiacos. Você vê que era um jogo mais parecido com o que o Dorival Júnior fazia no São Paulo, com mais passe curto, com mais posse de bola, né, um ataque mais elaborado, né, que você, né, vai construindo ali de uma maneira um pouco mais lenta. Você vê que o time que mais dá passes, né, mais lento e meticuloso, como diz aqui o gráfico, é o Fluminense, né, um time que troca muitos passes. O Flamengo também é um time que tem esse estilo de jogo, um jogo mais propositivo de posse de bola. Ou seja, eu acho que ele está pronto para as duas coisas. E talvez fosse menos traumático o Pedro Martins chegar agora, porque ele ia pegar o trabalho do Fábio Martins e não ia ser um choque muito grande. Eu acho que ele ia preservar um pouquinho essa ideia de jogo que o Botafogo tem e que é muito forte, essa transição rápida, e aos poucos ele poderia acrescentar esse jogo, que é o jogo que o Textor quer. A gente viu a entrevista do Tairo, né, falando que o Textor gosta muito da escola europeia de treinadores, que é um jogo bonito europeu, um jogo de toque de bola, um jogo de posse de bola, né, um jogo que não cabe ali muitos chutões. O Textor gosta de um jogo de posse e um jogo
mais agressivo. Então, eu acho que seria menos brusca essa mudança se você trouxesse o Pedro Martins para o Kik. Eu não sei se o Kik ia ter essa malícia, essa malandragem, essa esperteza de chegar, entender o contexto do Botafogo e se adaptando aos poucos, né? Mudando de maneira Isso é muito gradual. preocupante. Isso é muito Isso é preocupante. preocupante nesse momento da temporada, porque se fosse em janeiro e tivesse todo o campeonato carioca, beleza. Agora, a única coisa que eu não concordo com o que você falou, e ontem eu fiquei irritado na live, é que, pô, parece que o Kik é um cara qualquer, né? Tipo, não fez não um bom foi essa a minha trabalho. intenção. Não, assim, não estou dizendo que foi sua intenção, mas eu vejo muita gente falando isso, aquele 8-2 que ele toma do Bayern de Munique. Se você for pegar o histórico do Barcelona, 2 anos antes eles tinham tomado de 3-0 da Roma, 1 ano antes eles tinham tomado de 4-0 do Liverpool. Acho que a sequência era perder por 6 gols de diferença, foi o 6-2. Então, o Barcelona já vinha caindo, né? O Barcelona já vinha ficando rodeado de escândalos, a diretoria passando momentos conturbados, problemas na justiça, essa crise financeira agravada pelo completo descontrole financeiro do Barcelona. Então o Barcelona tinha ali um contexto muito complicado para qualquer cara que chegasse, e ele chega no meio da temporada, depois da demissão do Ernesto Valverde. Tem um problema que as pessoas comentam também do Kik, né? Essa falta de títulos no currículo. Eu não vejo isso como um problema, porque eu acho que título tem a ver com o contexto. Se você tá no Abel Betis, Ferreira também não tinha histórico de títulos. como é que ele vai, o histórico de títulos no Braga e no PAOK? Fica muito difícil. Mas você pode identificar um cara que tá no Braga ou no PAOK e falar, pô, esse cara aqui é bom. Se eu tirar ele desse contexto e colocar ele no contexto Palmeiras, no Brasil, ele tem chance de ganhar. Então, assim, o Kik fez um bom trabalho no Betis. Fez um bom trabalho na primeira temporada do Vila Real, tá? É porque ele foi demitido por problemas no vestiário. Acabou ali se indispondo com os principais líderes. Mas a primeira temporada no Vila Real, ele termina na 5ª colocação e termina no top 3, né, das maiores médias de posse de bola por partida, atrás do Barcelona e do Real Madrid. O Vila Real ficou na 3ª posição. Então, ele tem um estilo de jogo que acho que casa com aquilo que o John Textor pensa para o Botafogo. E no Vila Real e no Betis é muito difícil. Eu acho que hoje o contexto do Botafogo ele é propício a você sonhar com títulos, porque a gente tem um investimento alto, a gente tem boas condições de trabalho e a gente não tem aqui uma diferença absurda como existe na Espanha, por exemplo, do Real Madrid para o Betis. O time mais rico daqui é o Flamengo, mas você consegue competir com o Flamengo. Tanto é que o Flamengo no ano passado não conquistou nenhum campeonato. Assim, para o dinheiro que eles ganham, né, para influência e tudo mais, é um negócio até meio bizarro, que talvez na Espanha não aconteça muito, que é difícil acontecer, sei lá, do City para o Newcastle, você tem um gap, né, usando essa palavra, né, que é muito maior do que do Flamengo para o Botafogo. Então eu acho que se você identifica um técnico que ele é bom, que ele tem uma maneira interessante de pensar e enxergar futebol, e você traz ele para cá, não me importa se ele tem título, porque como é que ele vai conquistar título no Betis? É realmente muito difícil você conquistar títulos no Betis. Uma vez ou outra pode ganhar uma Copa do Rei, mas é aquele negócio, é um campeonato que você também precisa ter um pouco ali de sorte no chaveamento e tudo mais. Mas eu tô de acordo contigo com relação ao Pedro Martins. A única coisa que eu não me pego muito é esse 8-2, até porque o Pedro Martins, quando ele é demitido do Olympiacos, ele é demitido depois de uma derrota na pré-eliminatória da Champions, uma derrota pesada para o Maccabi Haifa por 4-0. Então, goleado, todo mundo é goleado. Toma de 7, toma de 6, o Klopp tomou de 7. Isso aí acontece, faz parte no futebol. A minha única questão com o Kik é essa adaptação. E uma outra coisa também, Joaquim, é que eu acho que os portugueses eles estão mais familiarizados, principalmente aquele cara que construiu carreira no futebol português, está familiarizado com o futebol brasileiro, porque eles contratam muitos jogadores aqui, né? E tem aquela mão de obra barata, então eles estão sempre acompanhando o futebol brasileiro, ligas que a gente nem... campeonatos estaduais que a gente nem presta atenção, tanto é que de repente surge aí um cara no futebol português, Wanderson Galeno, tá na seleção, mas quem conhecia esse cara antes dele sair daqui? E vários outros, né? O Deco, muitos jogadores que saíram, o Pepe, saíram cedo do futebol brasileiro sem ninguém conhecer aqui e foram parar lá em Portugal. Então acho que ele conhece mais o futebol brasileiro, assistiu mais vezes o futebol brasileiro, conhece mais as equipes do que o Kik.
Mas acho que se trouxer, né, é o que você falou, é a confiança no Textor. É a confiança no Textor, um cara que acertou quando trouxe o Luiz Castro, que acertou quando trouxe o Bruno Lage, que foi uma boa contratação, que deu errado. E se trouxer qualquer um dos dois, eu acho que com o Pedro Martins ele acerta mais, o Kiki é mais arriscado, e pode ser que até que o Kiki sendo mais arriscado, lá no futuro a gente viu, caramba, deu certo, e o Pedro Martins, que tinha a maior certeza, de repente a gente pode falar assim, putz, deu errado igual o Bruno Lage, porque futebol não é uma ciência exata. E eu acho que o torcedor tem mesmo que ficar comentando, né, discutindo no bar, vendo com os amigos qual que você gosta, qual técnico você não gosta. Eu acho que isso faz parte. Agora, uma outra coisa que também me deixa um pouco irritado é que às vezes as pessoas acham que o Textor, o Brito, o Michael Gerlinger, né, esses caras que estão aí envolvidos nessas buscas, eles buscam treinador assim, olhando no Wikipédia, no site O Gol, no Transfermarkt. Antigamente seria bem por aí mesmo, né? E aí, cara, eu queria mostrar aqui uma matéria muito legal do GE, que vazou ali um documento do Atlético Mineiro, né, falando sobre apresentação, falando de jogadores, avaliação do elenco e também a busca por um técnico. Aí o Atlético até se posicionou. E aqui o Atlético falou assim: trata-se de um arquivo viralizado na internet, portanto, sujeito a alterações e à criatividade de quem posta. Não se pode dizer que é um documento interno do clube. A única conclusão verdadeira que se pode tirar desse arquivo é que ele parte de uma premissa verdadeira. A atual gestão do Galo é absolutamente profissional e criteriosa em suas ações. Essa premissa eu estou super de acordo. E é óbvio que esse documento foi vazado por alguém lá de dentro, alguém teve acesso a esse documento, é um documento real do Atlético Mineiro. Tanto é que eles não negam veementemente. Eles só digam, olha, como vazou, pode ter sido alterado. Não vou dizer que foi alterado, nem que não foi. Isso aí fica para vocês. Mas essa premissa de que as coisas são muito estudadas e os critérios, né, questão absolutamente profissional, isso aqui é o que é feito também no Botafogo, mas a gente teve acesso ao que é feito no Galo. Aí você tem que processo para chegar ao nome do treinador. Em várias páginas, o documento revela o caminho feito até chegar ao nome de Gabriel Milito. A seleção começou com mais de 500 treinadores, foi para 20 nomes, chegando até 4. Olha só que loucura aqui, ó. Depois foram apresentados dados qualitativos e quantitativos dos treinadores. O SIGA, Centro de Informação do Galo, que o Alessandro Brito chefiava, fez uma análise de dados e o quanto o Milito se encaixaria no estilo do jogo do clube. Ao todo, foram analisadas 17 partidas do treinador. Então, gente, a gente está falando aí do Centro de Informações do Galo, que o chefe era o Alessandro Brito, ou seja, a metodologia de trabalho deve ser igual à implementada no Botafogo. A nossa busca por um treinador não é um negócio ali de papo de botequim. Então vocês veem. E eu confio muito mais na nossa busca do que na do Atlético Mineiro, convenhamos. Acho que hoje em dia, cara, já não tem mais essa distância entre esses setores de inteligência de todos os times. O Alessandro Brito, com certeza, ele deixou um legado lá no Atlético Mineiro. Como no Internacional, deve ter uma equipe muito foda, contrataram um cara que era do Botafogo, o Flamengo, o Fluminense. Eu acho que se tivesse se profissionalizado 10 anos atrás, aí eu acho que seria um grande diferencial. Hoje em dia, eu acho que todos os times da Série A, os grandes, eles adotam a mesma. Se bem que nem todos. Tem uns times aí muito confusos que treinador amador, que dirigente amador dá muito palpite. Mas não vou ficar citando... por exemplo. Não ia citar o nome, mas enfim. Aqui, ó, um outro ponto observado: as entrevistas de Gabriel Milito. O clube avaliou como ele costuma se comunicar nas coletivas, além do comportamento do argentino. Olha só como é que é um negócio complexo. São 17 jogos e os caras analisam também as coletivas. E aí tem muita gente que fala, pô, mas o Setien no vestiário, o Pedro Martins no vestiário. Galera, isso é o tipo de coisa que a gente não tem meios para avaliar. Eu acho que esse lance de avaliar a entrevista coletiva foi um legado do nosso glorioso Bruno Lage, né? Depois do jogo contra o Flamengo. Aqui no Botafogo tem que avaliar a coletiva mesmo. Aí você vê aqui, ó, a análise quantitativa, análise qualitativa e viabilidade. Aí você tem a long list, a short list, né? Sai de 500 nomes,
para 20 e depois para 4. E aqui ó, o processo de identificação, né, análise de dados, você vê que é muito complexo. Né? Aqui, ó, você pega aqui, ó, utilização de jovens, duração de trabalho, estilo de jogo, aí está próximo do ideal do Atlético, qualidade doméstica, qualidade do treinador, aí tem aqui os trabalhos no Argentino Júnior, no Estudiantes, aí você tem aqui o processo de identificação, análise qualitativa, 17 jogos que foram analisados, né? Não é uma coisa de botequim, como eu falei, aqui é o resumo do modelo de jogo, aí você tem como ele joga, os princípios defensivos, os princípios ofensivos, o perfil por posição. Aí você pega que posição não costuma utilizar meias tradicionais, normalmente são adaptados para extremos. Então, se você está pensando em contratar um treinador e você tem 2 camisas 10 que são os melhores do seu time, então fala assim, pô, não bate com o que o Milito entrega. Joga. Exatamente. Então, é assim você vai minimizando as possibilidades de você errar na sua escolha. Aí, aqui o extremo precisa saber jogar por dentro. Devem ter boa habilidade em espaços curtos e inteligência para o jogo posicional. Como é que tem que ser os atacantes? Dinâmicos, móveis, que saibam ocupar bem a área. Né? Precisam saber jogar fora da área para darem apoio e verticalização da equipe. Tá vendo? Então, assim, você tem o processo de identificação, análise das entrevistas. Olha aqui, ó, as entrevistas coletivas, as entrevistas para a imprensa lá na Argentina. E aí tem aqui também o modelo de jogo do time, categoria de base, enfim. Muito legal esse documento para a gente ter uma ideia, Joaquim, de como que são essas escolhas, né? Hoje em dia, os times cada vez mais profissionais, do Botafogo, sem dúvida nenhuma, um dos mais. Se escolherem o Kik, porra, esses caras sabem mais do que a gente, sabem mais do que o torcedor. Não, pode dar errado. Pode dar errado, mas não é de orelhada. Assim, vamos trazer aí, traz aí qualquer um aí a oportunidade. Tanto é que está demorando para trazer. Ou seja, é porque a avaliação está sendo bem longa, bem criteriosa, né? Não, isso aí não tem a menor dúvida. Inclusive, de vez em quando eu brinco aqui, quando a gente fala do ponto de vista de negócio, né, de grana, que não é o assunto que a gente está falando agora. E aí a gente vai questionar o John Textor se foi uma escolha acertada, se não foi. Eu falo, gente, pode até dar errado, tudo pode dar errado. Agora, quem que entende mais de grana, de negócio, de negociação? Eu e você ou o John Textor? A torcida do Botafogo? O que não significa, mas é o que você falou, o que não significa que ele não vai errar, e vai errar. Exatamente. Vai errar. Mas, tanto cara, é que ele já quebrou, já ficou falido. Exatamente, acho que 4 vezes, né, se eu não me engano, que ele falou. Não me lembro quantas foram. Espero mas, que não venha a quinta. Pô, mas já quebrou, pô. Mas, assim, uma coisa que eu acho importante pontuar é que às vezes pode alguém interpretar errado. Eu não quis dizer que o Setien é qualquer um, que é um desqualificado, que vai cair aqui de paraquedas, não é nada disso. Aí vai vir aí comentários, o Joaquim é corneteiro. Só que você me fez uma pergunta, entre um e outro eu tenho a minha preferência, né? E eu tive que discorrer e explicar por que eu tenho minha preferência. Não é simplesmente, eu prefiro o Pedro Martins pelos belos olhos dele, né? Mas, de fato, algumas coisas do Setien me preocupam. Você citou uma coisa que eu acho que tem um peso enorme, que é a capacidade que ele teria de se adaptar e de chegar agora, né, no meio do catando papel na ventania, e de como ele ia lidar com isso, com o grupo, com o elenco, porque a gente viu o que aconteceu com o Bruno Lage, né? Inclusive tem um fato que me incomoda, me irrita, e o Dorival Júnior, que agora técnico da seleção, tem boa culpa disso, de quando ele estava no São Paulo, que em algum momento surgiu aquele assunto do Caçapa fazendo a transição ali do trabalho do Luiz Castro, e a história do feijão com arroz. Porra. E aí o Dorival Júnior deu uma entrevista que alguém falou alguma coisa de fazer feijão com arroz, e o Dorival Júnior interpretou isso de uma forma pejorativa, como se o trabalho dele fosse simples, fosse fácil de fazer. E que eu acho que é exatamente o que acontecia com o Caçapa. E eu não vejo nada de pejorativo. O que o Caçapa, quando a gente fala do feijão com arroz, é que ele
Ele não quis, quando ele pegou ali o Botafogo para aquele tiro curto, ele não quis inventar moda, mexer nas peças, mexer no esquema. Ele tentou fazer ao máximo, extrair ao máximo do que já vinha sendo feito com o Luiz Castro. Por isso a brincadeira do feijão com arroz. E aí as pessoas distorcem isso como se feijão com arroz fosse, ah, não, é qualquer coisa ali, Mas é eu acho que molezinha de tem isso. fazer. Mas eu acho que tem essa. Eu entendo o seu pensamento, e aí, ok, essa é a linha. Mas eu acho que quando as pessoas pensam em feijão com arroz, pensam muito em fazer o simples. Faz o que é básico. E assim, eu acho que Mas o futebol é muito complexo. o simples nem sempre é fácil de fazer. E nesse Não é? caso, quando Não é? se fala de fazer o simples, não é fazer o simples no sentido de que é moleza, que é fácil. É fazer o simples no sentido de dar continuidade ao que estava sendo feito. Né? Então você está cozinhando um arroz com feijão ali super bem temperado, gostoso pra caramba, aí É. começa a inventar, misturar coisa que não era para ter na receita. Que é provável que o Kiki vá fazer se vier para cá. Mas E foi assim, o que o Bruno Lage fez. Isso é que já é um trauma. situações que a gente pode conversar, que você pode chegar para o técnico e falar, olha, a realidade é a seguinte, o time está acostumado a jogar de um jeito, a gente está com um interino que está mandando bem, não é o tipo de jogo que eu gosto, mas tem dado resultado. Você vai chegar aqui num contexto em que você não vai encontrar tempo para treinar, porque os jogos vão No ser meio de uma quarta e Libertadores. domingo, você jogos importantes, Libertadores, de Campeonato Brasileiro, a gente tem que ter um início bom para a torcida continuar apoiando, dar tudo certo. Então, como é que você faria essa transição? Você seria uma ruptura absurda ou você conseguiria ir colocando o seu estilo de jogo aos poucos para não causar um trauma muito grande? E a gente passou por isso no ano passado. E até acho que a mudança de jogo do Bruno Lage nem foi tão brusca assim. Ele foi tentando colocar aos pouquinhos, mas o negócio acabou não dando certo. Acho que precisava de mais tempo para treinar também. E aí, se o Setien fala assim, cara, eu não abro mão dos meus princípios, eu vou chegar e no segundo dia eu já vou estar com a equipe do meu jeito, não importa se vai demorar para os caras pegarem e tal. Aí você vai falar assim, realmente, então eu acho que tem chance de não dar certo e vou por um outro caminho. E aí, cara, pode ser o Pedro Martins, mas o Pedro Martins só no final de abril a gente vai ficar mais um mês com o interino, porque o contrato dele acaba no meio do ano, só que o campeonato do Catar vai até o dia 26 de abril. E aí? Vamos esperar até o dia 26 de abril pelo Eu Pedro? acho que tá com cara de que vai ser o Setien mesmo, né? Mas Né? você tocou num ponto importante do que pode ser conversado, né? Sobre a maneira de lidar com a equipe e tal. Eu fico muito curioso, né? Eu queria ter uma câmera escondida, assim, para ver uma reunião dessa aí do John Textor com um treinador desses, para entender que tipo de diálogo que tem ali, porque isso que você falou dessa conversa, eu acho que é muito importante. Eu fico me perguntando, será que com o Bruno Lage teve essa conversa? A impressão Pode que ser me que não, dá... e pode ser Hã? que isso, e pode ser que não, e pode ser que com isso eles tenham aprendido uma lição, né? Fala assim, porra, é melhor Exato. deixar tudo alinhado, né? Para perguntar antes, e aí, né? Porra, como é que funciona isso? Como é que você pretende chegar aqui? Às vezes não falou muito sobre isso, ou então assim, ele disse que ia começar desse mesmo jeito e você não deu tanta importância, fala assim, não, vai ser fácil ele mudar, os jogadores são bons, vão se adaptar, e não se Confiou adaptaram. demais, né? Tipo assim, ele meio que tinha dado as chaves, né, do Botafogo na mão do Luiz Castro. A impressão que dá é que ele tentou dar prosseguimento a isso com o Bruno Lage, e aí viu que, opa, não era bem assim, né? O cara precisava de um tempo para se adaptar, e talvez nesse processo de adaptação seja mais necessário acompanhar mais de perto, dar uma puxadinha aqui e falar, ô fulano, por aí não, aí, pô, vamos sentar aqui para conversar, para ajustar algumas coisas, né? E agora, resta saber também se um cara desse que vem da Europa, se ele aceita, né, esse tipo de pitaco, né, de interferência, mas enfim, eu acho que qualquer um dos dois nomes pode trazer muitas coisas muito boas para o Botafogo. Como eu falei, o Abel Ferreira, quando veio para cá, ninguém conhecia, ninguém sabia nada dele, e ele fez o que fez. Mas entre esses dois nomes, eu prefiro o Pedro Martins, que eu acho que não vai ser o cara, porque, como você falou, ele ainda tem que ficar mais um mês lá. Eu acho que o Mas eu não Botafogo não vai. duvidaria, não, tá? Eu acho a cara do John Texas esperar um mês. Eu Acho também a não duvido, cara do não. John Texas. Também não duvido, não. Mas. Até porque ele fez algo parecido com o Luiz Castro, né? Só que não tinha uma E fez Libertadores algo no meio do parecido. caminho. E aí a gente acaba criando um outro problema, que é o seguinte:
Você coloca uma pressão extra no Fábio Matias, porque se os resultados positivos não surgem nesses jogos aí contra Júnior Barranquilla e LDU, se ele arranca com 1 ponto em 6, deixa eu bater na madeira da sorte, a pressão vai ficar absurda. Pô, como é que entrou com o técnico interino? Era para ter contratado o Setien poderia estar ali no final de março, que estava engenheiros de obra pronta, né? Foi esperar até abril, não sei o quê, para trazer o Pedro Martins. E também tem uma outra coisa. Se o Fábio Matias continua ganhando, tu chega aqui e troca pelo Pedro Martins em abril, né? Aí fala assim, a pressão em cima do Pedro Martins aí vai ficar absurda, porque ele vai ter que ganhar. E se começa, né, meio derrapando, aí vou falar, pô, eu falei para ter efetivado, era para efetivar o interino. Igualzinho que aconteceu na época do Caçapa, igualzinho. Porque o Caçapa ganhou 4 jogos, aí o Bruno Lage veio e começou a tropeçar e começou a tá vendo? Tinha que ter efetivado o Caçapa. Não tinha que ter efetivado o Caçapa. Tinha que ter contratado o Bruno Lage mesmo depois do erro. Né? Depois do erro, o certo é o certo até quando dá errado. Galera, muito obrigado aí por mais uma resenha. Espero que a gente tenha ajudado um pouco aí no debate sobre essa questão do técnico. Concordo com o Joaquim com relação ao Pedro. Fico preocupado com o Kiki, mas não acho o Kiki um treinador qualquer. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, faça todo aquele pupurri lá do grupo de plano de membros e papapá. A partir de R$5 vocês ajudam bastante. À noite eu volto com mais resenha sobre o Botafogo e tem aqui do lado da careca do Joaquim, simples reserva. Mira agora aí o QR Code, entra lá na loja, você vai encontrar vários produtos muito maneiros, você vai querer comprar todos e aí quando você for comprar todos, você vai botar no cupom de desconto Setor 10. Aí é só correr pro abraço que o Setor Visitante dá desconto na Simples Reserva, parceira aqui do canal. Tamo junto, grande abraço, valeu, Joaquim. Valeu, grande abraço.